36. Ecos. Eu estava nas montanhas. Alguns amigos estavam comigo. Um dia, fomos a um vale onde as montanhas produziam ecos muito claros. Um amigo imitou o latido de um cão e cães começaram a latir nas montanhas. Então, alguém imitou o canto de um cuco e o vale começou a ressoar com um doce cuco. Eu disse a eles: o mundo também é assim. O que quer que joguemos fora é devolvido para nós. As flores produzem flores e espinhos produzem espinhos. Para um coração cheio de amor, o mundo inteiro começa a irradiar amor. E, para uma pessoa cheia de ódio, as chamas dolorosas de fogo começam a queimar em todos os lugares. Então, contei uma história a esses amigos. Um jovem, pela primeira vez, entrou na floresta perto da sua aldeia. Ele tinha muito medo da solidão e era bastante cauteloso. Naquele momento, ouviu um barulho entre os arbustos. Certamente alguém o seguia disfarçadamente, pensou. Ele gritou alto, perguntando: quem está aí? As montanhas responderam um pouco mais alto: quem está aí? Até aquele momento, ele estava plenamente convencido de que alguém estava se escondendo dele. E ficou com mais medo ainda. Suas mãos e pés começaram a tremer, e seu coração começou a bater mais forte. Mas, para reunir coragem, ele gritou para a pessoa escondida: você é um covarde! Então, ouviu o eco: você é um covarde! Pela última vez, ele reuniu coragem e gritou de volta: vou matar você! As colinas e as florestas gritaram de volta: vou matar você! O jovem voltou correndo para a aldeia. O eco de seus próprios passos soava como se outra pessoa o perseguisse. Mas agora, ele não tinha coragem nem mesmo de se virar e olhar. Ao chegar à porta de casa, caiu inconsciente. Quando recuperou os sentidos, contou para todo mundo o acontecido. Ao ouvir a história, sua mãe riu alto e disse: vá lá amanhã e diga a essa pessoa misteriosa o que vou dizer a você. Eu sei tudo sobre essa pessoa. Ela é um homem simpático e adorável. O jovem foi até lá no dia seguinte. Ao chegar ao mesmo lugar, ele disse: meu amigo! Então ouviu o eco de: meu amigo! Esse som amigável o consolou e ele disse: eu amo você. As colinas e a floresta repetiram: eu amo você. Essa história sobre o eco é a história da nossa vida? Não somos, todos nós, filhos e estranhos na floresta deste mundo, que, ao ouvir nossos próprios ecos, ficam com medo e correm? Não estamos na mesma situação? Lembre-se de que eu vou matar você é um eco. Eu te amo também é. Livrar-se do primeiro eco e aproximar-se pelo segundo é inevitável desde a infância. Alguns temem o primeiro eco e outros começam a amar o segundo. Mas, basicamente, não há diferença entre os dois. A imaturidade está escondida em ambos. Aquele que sabe viver está livre de ambas as ilusões. A realidade da vida não é encontrada em ecos. Está escondida dentro do eu. 37. O mundo é como os nossos olhos o veem. Eu tinha acabado de acordar quando eu recebi a notícia de que alguém no bairro tinha sido assassinado. Todos estavam ocupados conversando sobre isso. Havia um clima de agitação no ar, e os olhos normalmente opacos das pessoas agora brilhavam. Ninguém sentia pena nem compaixão. Havia apenas um sentimento doentio e desagradável pairando em todos os lugares. A morte e o assassinato também podem dar prazer? A destruição
traz felicidade? Talvez seja esse o caso. Do contrário, a mente do público em geral não ficaria tão entusiasmada com as guerras. Quando a corrente da vida não pode avançar no caminho da criatividade, então, de repente, ela se envolve com a destruição. Para se manifestar, a única alternativa é a destruição. A pessoa que não se torna criativa volta a sua vida para a destruição em detrimento de si mesma. Nos indivíduos, na sociedade, nas nações, em todos os lugares, há uma ânsia pela destruição. A orientação do homem para a destruição se torna suicida. Se o gosto pela destruição se desenvolve, ele acaba destruindo o eu. Não existe muita diferença entre o assassino e o suicídio. No seu extremo, a violência se transforma em violência contra o eu. Eu conheci a pessoa que havia sido assassinada aquela noite e também conheci o homem que o assassinara. Eles eram antigos inimigos e fazia anos que esperavam uma oportunidade para matar um ao outro. Possivelmente não tinham outra ambição na vida que não fosse essa tarefa importante. Talvez, por essa mesma razão, o assassino tenha se entregado à polícia depois de cometer o assassinato. Que sentido a vida teria agora? A pessoa em função da qual ele tinha vivido não estava mais presente. Não é surpreendente que a maioria de nós viva apenas em função dos inimigos? São muito poucos aqueles que vivem e morrem em função dos amigos. Não o amor, mas o ódio se tornou a base da vida. Então, é simplesmente natural que se encontre um prazer oculto na morte e que se sinta um prazer e uma atração incontroláveis pela destruição. Não é sem razão que os indivíduos são atraídos pela violência e as nações pelas guerras. Que ódio é esse? Não é uma vingança pelos outros não serem capazes de levar nossa própria vida ao auge da felicidade? Certamente é isso mesmo, porque tornamos os outros responsáveis pelo que não podemos alcançar e, então, encontramos uma maneira fácil e simples de sentir remorso pela nossa própria vida. Que inimizade é essa? Isso não anuncia nossa dificuldade em ser amistosos? A amizade acaba quando acabamos com o nosso inimigo? A inimizade acaba quando acabamos com o nosso inimigo? A inimizade faz surgir o inimigo. É por isso que o inimigo pode ser destruído, mas a inimizade permanece. A amizade é destruída com a morte de um amigo? Não. Então, como a inimizade pode ser destruída com a morte de um inimigo? O amigo e o inimigo são vistos do lado de fora, mas a origem está dentro de nós mesmos. Os Ganges da vida está fora, mas o Gangotri, a fonte do Ganges, está sempre dentro. Eu encontro em todos o eco de mim mesmo. Tudo o que eu sou está refletido nos outros. Lembro-me de um incidente. Era uma noite sem lua. Um homem estava prestes a entrar na casa de alguém e assassiná-lo. Não havia mais ninguém por perto, mas ele estava com muito medo. Havia um grande silêncio ao redor, mas dentro dele havia muito tumulto e turbulência. Cheio de medo e com as mãos trêmulas, ele abriu a porta. Surpreendentemente, a porta não estava trancada por dentro. Estava apenas encostada. Mas o que estava acontecendo? Assim que ele abriu a porta, viu um homem forte e de aparência cruel de pé diante dele, com uma arma na mão. Será que era um vigia? Mas não havia como voltar. A morte estava parada na frente dele. Não havia tempo para pensar. Para se defender, ele disparou a arma. Tudo isso numa fração de segundo.
Toda a casa reverberou com o som do tiro, e algo quebrou e se partiu em pedaços. O que foi? O homem que disparou a arma ficou atordoado. Não havia ninguém na frente dele, apenas a fumaça da bala e um espelho estilhaçado. A mesma coisa acontece na vida. Na nossa imaginária necessidade de nos defender, começamos a lutar com espelhos. Como há medo dentro de nós, o inimigo começa a aparecer do lado de fora. Como a morte está dentro, o assassino começa a temer o lado de fora. Mas os inimigos podem ser eliminados quebrando-se espelhos? Você pode destruir um inimigo tornando-se amigo dele, mas não o matando. Com exceção do amor, todo o resto é derrota. O inimigo vive dentro de nós mesmos, no nosso ódio de nós mesmos, no nosso medo, na inimizade e no ciúme de nós mesmos. Mas ele começa a aparecer do lado de fora. Os olhos de uma pessoa com icterícia ficam amarelos e ela vê o mundo todo amarelo. O que é necessário fazer quando surge essa doença? É preciso eliminar a cor amarela do mundo inteiro ou tratar nossos próprios olhos? O mundo é como nossos olhos o veem. Nos nossos próprios olhos estão ocultas as cores do inimigo e do amigo. Ninguém quer um inimigo, mas continuamos cultivando a inimizade. Mesmo com o desejo de eliminar o inimigo, é evidente que não queremos um inimigo, mas sim um amigo. Nós cultivamos o ódio no nosso sangue. É uma tolice absurda. Queremos amigos, mas não fazemos o amor nascer. Queremos amigos, mas em vez disso, o que surgem são inimigos. Assassinamos nossos inimigos, mas ao fazer isso, amigos em potencial são assassinados. Plantamos sementes envenenadas quando o que queremos é colher frutos doces. Isso não é possível. Ambos, amigos e inimigos, são sombras do nosso próprio eu. Se sou amor, todo mundo é amigo. Se sou ódio, até a existência me inimiga.